E a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Estamos iniciando a nossa live de quinta-feira e que o Espírito Santo possa trazer sobre nós abundante graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre este dia e conceda a cada um de nós um coração ensinável para receber a sua palavra. É uma grande alegria recebê-los aqui na live de quinta-feira. Como de costume, nós estamos aqui para ministrar uma palavra ao seu coração. E hoje nós continuaremos a segunda parte da, do estudo que nós começamos a semana passada, de um dos textos mais conhecidos e talvez um dos mais mal compreendidos do Novo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. E para isso, durante muitos anos, muitas pessoas têm ignorado a forma de interpretar um texto que para uns está tão claro e para outros há uma adversidade muito grande nesse texto. Então, durante muitos anos, essa passagem tem sido utilizada para sustentar diferentes interpretações, mas nem sempre considerando o seu contexto. Qual é o contexto em que os apóstolos escreviam os seus textos, que são chamados de Novo Testamento? O contexto, irmão, era só um. Ele só tinha um livro a consultar. Qual? A Torá. Pense comigo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, não havia nenhum outro livro do Novo Testamento que percorresse as mãos de Paulo. Não havia Evangelho de Mateus, não havia Evangelho de Marcos, não havia Evangelho de João, não havia Evangelho de Lucas, não havia Atos dos Apóstolos, não havia Romanos, não havia Coríntios, não havia as cartas de Tiago, as cartas de João, não havia o Apocalipse. Por quê? Porque a primeira carta escrita que nós conhecemos no Novo Testamento é Tessalonicenses, aproximadamente entre o ano 45 e o ano 55 depois da morte e ressurreição de Jesus. Preste bastante atenção nisso. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, provavelmente que ele só teria escrevido a carta aos Tessalonicenses. Não havia um evangelho escrito, não havia Romanos escrito, não havia o livro de Atos escrito. O que quer dizer que quando Paulo escreve a carta ou as suas cartas, o contexto de onde ele está tirando para escrever os textos que hoje nós conhecemos como Novo Testamento é a Torá, é os profetas, é a Torá oral, é a tradição, é alguns outros livros que, infelizmente, roubaram de nós a oportunidade. E por séculos e séculos esses livros não chegaram à mão da igreja, que é alguns livros conhecidos, como o livro de Jason, como o Evangelho de Abraão, o Apocalipse de Abraão, o livro de Enoque, a Assunção de Enoque. Eram livros que nos dias de Paulo, nos dias dos apóstolos, eram livros recorrentes à mão de todas as pessoas. Mas o livro principal e do qual fundamentavam a sua fé era a Torá e o Taná, que introduz os salmos, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, que nós conhecemos como Antigo Testamento. Esta parte do Novo Testamento, que hoje alguns cristãos ignorantemente diz
Velho Testamento é para judeu. Novo Testamento é para a igreja. Isto é, de uma covardia e de uma maldade tão grande que quando você entender a verdade, isso vai provocar ira no seu coração. Por quê? Porque chegou um tempo em que a Igreja Apostólica Romana criou-se uma lei dizendo sola escritura. Aparentemente, quem não conhece a origem desta doutrina, importa, e eu aprendi, e você que é evangélico, você que é protestante, aprendeu, dizer: eu só creio na Escritura. Amém, irmão. A Escritura é verdade, ela é o máximo, o ápice, ela é o divisor, ela é o aferidor. Pode-se ouvir de tudo e de todos, mas vamos conferir com a palavra. Se a palavra não confere, esquece. Mas esta doutrina, só a Escritura, ela era, na verdade, com a intenção de fazer uma separação entre judeus e gentios. Ela não vem sozinha, junto com a doutrina só a Escritura, só a Escritura, também vem a doutrina da substituição, quando se prega que Jesus, ao morrer na cruz, Deus escolhe a igreja e abandona Israel. Então há uma maldade imensa e maligna quando você aprende que eu só posso crer na Escritura. Com isso, nós tiramos o contexto, nós tiramos o histórico, nós tiramos a geografia, nós anulamos até a arqueologia e a história e ficamos com informações medianas para comprovação das Escrituras. Porque se só vale a Escritura, a maior parte da história de Israel tem que ser jogada fora. Pastor, mas para a salvação, o senhor crê em alguma outra escritura que não seja a Bíblia? A Bíblia, para mim, Rinaldo, é suficiente para salvação, para redenção, para justificação, para purificação, para santificação. Presta atenção. Eu não tenho nenhuma outra fonte pela qual eu possa me santificar, me purificar, me apresentar diante de Deus, que não seja através da palavra. Mas nos dias do apóstolo Paulo, na cultura daqueles dias, eles não tinham apenas a Bíblia. Por sinal, ele só tinha de Malaquias até Gênesis, ou de Gênesis a Malaquias. E o que mais trazia compreensão, o que mais completava o entendimento destes homens, eram outros livros que caminhavam na mão deles, que foi impedido de chegar à nossa mão. E por não termos acesso a essa literatura, é que passamos a acreditar em dogmas, em leis de concílios, aonde isolaram a igreja. Mas quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, Paulo não tinha acesso a nenhum livro do Novo Testamento. Ele não tinha nenhum acesso a uma biografia de Jesus. Ele não tinha nenhum relato de Lucas, de Marcos, de João acerca do que foi os dias dos apóstolos e a caminhada com Jesus. Então, qual era o contexto em que Paulo estava escrevendo? Toda a Torá. A Torá, os profetas, o judaísmo do segundo templo, a formação rabínica que o próprio Paulo tinha recebido dos pés de Gamaliel. E eu costumo dizer que é impossível compreender plenamente Paulo sem primeiro compreender Moisés, a Torá. Paulo não escreve para combater a Torá. Paulo escreve para revelar como Deus, por meio do Messias, resolveu o problema da condenação produzida pelo pecado.
sem jamais anular sua justiça ou sua palavra. Por isso, hoje, voltaremos às raízes das Escrituras para compreender o verdadeiro significado da cruz e da redenção. Na primeira parte, a semana passada, nós estudamos três grandes distorções muito difundidas através de pessoas mal intencionadas de Gálatas 3. Vimos que a lei não é a maldição, mas sim a lei é santa, é justa e boa. Depois entendemos que a graça não elimina a obediência, mas a graça capacita o homem a viver segundo a vontade de Deus. E onde encontra a vontade de Deus? Expressa na sua palavra. E por fim, hoje nós vamos continuar a compreensão sobre alguns textos que ainda são distorcidos, ou alguns pontos distorcidos em Gálatas 3. Ao concluirmos esses pontos, nós estaremos preparados para entrar em os temas mais profundos sobre a vida do apóstolo Paulo, ou discutirmos lei e graça. Mas isso nós marcaremos uma data especial para que nós possamos juntos discorrer por vários dias sobre lei e graça através dos escritos de Paulo. Hoje, nós queremos dar respostas que você possa desenvolver uma sequência de entendimento e de estudo. Então, eu te aconselho, pegue sua Bíblia, prepare um caderno para você fazer anotações. Acima de tudo, prepare o seu coração. Peça simplesmente ao Espírito Santo, me desarme, Espírito Santo. Deixa eu ouvir primeiro, depois eu tirar as minhas conclusões. E que o Espírito Santo possa nos iluminar nesta manhã. Eu não serei extenso, até porque, por mais extenso que eu seja, nós não alcançaremos e jamais iremos extinguir a profundidade das Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos abençoe. Estamos começando a nossa viagem. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós já estudamos a semana passada, não custa eu refalar aqui a você, que, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Olha, a lei produz vida. E o versículo 10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Expliquei bem, e se você pode rever a aula passada, que você vai entender que maldição não é a lei. Maldição é a consequência de eu não me submeter a todo mandamento da lei. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3, 10. Mas Cristo veio para nos libertar, nos livrar da maldição da lei. O que Cristo vai fazer é que antes estávamos debaixo da lei do pecado, por estarmos em desobediência à lei. Cristo nos deu a graça, nos arrancando do pecado e nos sujeitando à lei de Deus, nos livrando da maldição, da consequência, da penalização, do juízo que aqueles que não obedecem à lei irão receber. A maldição da lei é o juízo
é a correção, é a consequência daqueles que desobedecem à lei. Então, quando alguém disser que você está livre da lei, porque Cristo te libertou, jamais Cristo iria te libertar da lei, sendo que ele mesmo nunca transgrediu um mandamento da lei. Como é que Paulo iria te libertar da lei, sendo que ele mesmo declara dizendo que ele, na lei, era irrepreensível? Se você tiver dois neurônios e usar um, você vai entender o texto e vai ver a maldade que há num espírito chamado romano. Você já tentou escrever Roma ao inverso? Soletra. R-O-M-A. Agora, leia de trás para frente. A-M-O-R. Você vai entender que o espírito de Roma é o inverso do amor. Porque Deus é o amor. Deus não é amor. Deus é o amor. E Roma é o contrário de Deus. E esse espírito, quando vem, a intenção dele é perverter. Então, Gálatas capítulo 3, do 13 ao 14, é um dos textos mais citados e, ao mesmo tempo, um dos textos mais mal interpretados, dentro de muitos círculos evangélicos modernos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei, a punição, não da lei. Então, o problema não está no texto. O problema está na forma como muitos leem ou como muitos os consideram. E nós precisamos do contexto de Gálatas, e o contexto de Gálatas é a Torá. É em você entender como era aqueles dias. E ao saber disso, então, nós discorremos a semana passada algumas contradições, algumas distorções que as pessoas alegam encontrar nesse texto. Então, alguém afirma que a lei é a maldição, e nós mostramos que isso é uma contradição. Depois, nós estudamos o segundo ponto, a segunda distorção. Agora não precisamos mais obedecer. Alguém diz que você não está mais sujeito à lei, você está livre. Isso é uma mentira. Isso é uma farsa. Isso é uma ação maligna, porque Cristo não te libertou da lei. Cristo te dá a oportunidade de reconciliar-se com Deus, de se submeter aos mandamentos de Deus e não ser punido pela desobediência à lei de Deus. Esse é o livramento que Cristo nos concedeu. E a terceira contradição que nós observamos a semana passada é que as pessoas pregam que a bênção de Abraão é riqueza, é apenas dinheiro. E não é verdade. A bênção de Abraão é o direito que eu e você temos de ser herdeiros e participantes das promessas de Deus a Abraão. E agora nós vamos para a quarta distorção que algumas pessoas malignamente, com o espírito romano, perverte o texto de Gálatas 3. Jesus tornou-se pecador. Ah, ah. Outra interpretação muito comum é a afirmação de que, na cruz, Jesus literalmente se tornou pecador. Não, ele nunca se tornou pecador. Muitos pregadores dizem, na cruz, Jesus virou o pecado. Não. Entretanto, quando examinamos cuidadosamente as Escrituras, nós iremos perceber que essa não é a linguagem utilizada por Paulo. Em Gálatas, capítulos 3, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Observe que Paulo não diz que o Messias se tornou pecador, ele não diz que ele se fez maldição, que maldito, ele se fez maldição por nós. Essa diferença é fundamental. Cristo não pecou, Cristo não se tornou um pecador, ele assumiu uma posição no meu e no seu lugar. Paulo está dizendo que Cristo se fez maldição. Essa diferença é fundamental. Por quê? Paulo está citando diretamente a Torá. Mais especificamente, Deuteronômio capítulo 21, versículo
22 e 23. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Como é que Paulo ia citar a Torá e, ao mesmo tempo, dizer que ela não vale mais? Porque quando ele diz que Cristo se tornou maldito em nosso lugar, Cristo assumiu a responsabilidade que era minha e sua e foi diante de Deus. Então, Cristo não é pecador e Cristo não pecou. Ele assumiu um lugar de maldição em nosso lugar. Porque o que for pendurado é maldito de Deus. Como Paulo vai citar a Deuteronômio e vai dizer que a lei não vale mais. Ô, irmão, me falta paciência para tratar deste assunto. Para compreender corretamente o argumento de Paulo, precisamos primeiro compreender o contexto judaico desta passagem. No pensamento hebraico, o homem pendurado no madeiro não era executado pelo madeiro. Ele já havia sido julgado, ele já havia sido condenado e executado segundo a sentença estabelecida pela justiça. O ato de ser exposto publicamente após a execução servia como um sinal visível de que o julgamento havia sido realizado. Quando Cristo vai ao madeiro, ele já tinha assumido sobre si os nossos pecados. Ele só foi exposto publicamente para que o mundo soubesse que um dia, Deuteronômio 21, 22 e 23, ele foi exposto publicamente para que um dia os homens pudessem saber do seu sacrifício em nosso favor. Os sábios de Israel ensinavam que aquela exposição pública demonstrava a gravidade da transgressão e a seriedade da justiça divina. O madeiro não transformava alguém em pecador. Ele revelava que uma sentença já havia sido pronunciada e executada. É exatamente esse princípio que Paulo utiliza para explicar a obra de Cristo. Jesus não se tornou pecador. Jesus permaneceu sem pecado. As Escrituras afirmam, 1 Pedro 2, 22, ele não cometeu pecado. E Hebreus 4,15 também afirma, foi tentada em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Se o Messias tivesse se tornado pecador, deixaria de ser o Cordeiro perfeito, sem defeito, exigido pelas próprias Escrituras. Quando eu leio relatos da cruz, eu percebo que Jesus não assumiu a natureza pecaminosa do homem. Ele assumiu a responsabilidade judicial que recaía sobre cada um de nós que éramos pecadores. Os sábios judeus sempre preservaram um conceito importante encontrado no sistema sacrificial da Torá. O animal sacrificado não se tornava moralmente culpado pelos pecados do ofertante. Ele permanecia inocente. Contudo, carregava simbolicamente as consequências da culpa daquele que havia pecado. Da mesma forma, o Messias não se tornou um pecador. Ele permaneceu justo, ele permaneceu santo, ele permaneceu puro, mas assumiu sobre si a penalidade que a justiça exigia para livrar a humanidade. Foi tratado como culpado, embora fosse inocente. Foi julgado como transgressor, embora fosse justo. Foi contado entre os pecadores, embora jamais tivesse cometido pecado.
E é exatamente isso que o profeta Isaías vai dizer em Isaías 53:5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse era o livramento que ele estava nos concedendo, não nos livrando da lei, estava nos livrando do castigo, da condenação, do juízo que cairia sobre nós. Observa que o texto não diz que ele se tornou pecado em sua natureza. O texto diz que ele carregou o castigo. Essa distinção é gigantesca. Uma coisa é tornar-se pecador, outra, completamente diferente, é assumir a condenação destinada aos pecadores. Paulo está ensinando a segunda opção. A cruz revela um Messias contaminado pelo pecado. Ele não estava, em sua natureza, em pecado. Ele assumiu a condição de pecador. A cruz não era revelando que ele está contaminado. A cruz está revelando que ele assumiu o lugar dos contaminados. A cruz revela um Messias justo, suportando voluntariamente a consequência pelos nossos pecados. Os sábios antigos afirmavam que o verdadeiro justo é aquele que está disposto a sofrer para preservar a vida de outros. Na cruz, vemos a expressão máxima desse princípio: o justo sofrendo pelos injustos para conduzi-los novamente ao Pai. Jesus não se tornou aquilo que nós éramos. Ele assumiu a responsabilidade daquilo que nós merecíamos. Ele não recebeu a natureza nossa pecadora. Recebeu a sentença pelos pecadores. Não carregou a culpa porque fosse culpado, mas porque decidiu, em amor, tornar sobre si o julgamento que deveria cair sobre nós. Este é o processo de que Cristo nos resgatou da maldição que a lei impunha sobre os desobedientes. A quinta distorção em Gálatas 3. A Torá acabou. A lei acabou. Não tem mais Torá. Não precisamos mais da lei. Talvez uma das maiores distorções produzidas pela interpretação moderna das cartas de Paulo, influenciada pelo espírito da Grécia, dominado pelo espírito de Roma, seja a ideia de que a Torá chegou ao seu fim. Até a expressão, quando dizemos Velho Testamento, é maligna esta expressão, como se esta parte tornou-se inativa, desnecessária, sem valor. Durante séculos, muitos leitores de Gálatas concluíram: Paulo escreveu esta carta para ensinar que a Torá foi abolida. Não é verdade. Mas uma leitura cuidadosa, guiada pelo Espírito Santo, dentro dos textos que Paulo escreve, mostra que essa nunca foi e nunca seria o argumento do apóstolo Paulo. Paulo não está combatendo a Torá. Paulo está combatendo uma falsa compreensão sobre como alguém é salvo. São questões completamente diferentes. Quando observamos o contexto histórico da carta, nós percebemos que alguns grupos judaizantes ensinavam aos gentios convertidos algo semelhante a isso. Crer em Jesus não é suficiente. Primeiro você precisa tornar-se judeu, receber a circuncisão e assumir toda a identidade judaica para então ser aceito por Deus. Esta era a mensagem pregada naqueles dias e esta é ainda a mensagem dos nossos irmãos judeus, principalmente os ortodoxos. Que para receber, para fazer parte do povo de Deus, precisamos assumir uma identidade cultural judaica. Paulo responde de forma firme: não, a salvação vem pela fé no Messias. Esta é a discussão central de Gálatas.
A pergunta nunca foi: devemos obedecer a Deus? A pergunta era: como alguém entra na aliança de Deus? Ou ainda, o que justifica o homem diante de Deus? A resposta de Paulo é clara. A justificação não vem pelas obras da lei. Por quê? Porque se eu confiar que eu não vou errar, eu não vou ser salvo. Mas pela fé no Messias, que nos dá a sua graça para recomeçar novamente quando falhamos. Por quê? Vivendo hoje, ainda que fôssemos pego na prática do pecado, temos a oportunidade de confessá-lo como Senhor. Explica. Presta atenção. Quando um homem, nos dias anteriores a Cristo, era pego em um ato de pecado, e este ato, a punição era a morte, ainda que ele confessasse e assumisse a culpa do seu erro, ele era morto. O que é que a obra de Cristo no Calvário fez? Ele morreu uma vez por todos. Significa que mesmo quando eu sou pego, sou desmascarado, sou confrontado com o meu pecado, eu tenho a oportunidade de me arrepender e sair debaixo da maldição do castigo eterno. Talvez você não consiga sair debaixo da correção da justiça humana. Mas ainda que você vai para uma prisão física, ainda que você recebe uma condenação dada pelos homens, Paulo vai escrever que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como é que eu estou em Cristo Jesus? Jesus vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. O que significa isso? Que nós antes em pecado estávamos longe, mas Cristo nos deu a oportunidade, nos reconciliou para que nós pudéssemos agora estar em Cristo, em Deus, sujeito aos princípios da sua palavra. Entretanto, afirmar que a obediência não salva é completamente diferente de afirmar que a obediência não importa. Muitos confundem essas duas verdades. Os sábios, os mestres de Israel, ensinavam que a obediência não cria o relacionamento. Ela preserva e fortalece o relacionamento. Um filho não obedece para tornar-se filho. Ele obedece porque ele já é filho. Veja exatamente esse princípio em toda a Escritura. Israel não recebeu a Torá para serem libertos do Egito. Israel recebeu a Torá porque já havia sido libertos do Egito. Primeiro veio a redenção, depois veio a instrução. Primeiro vem a graça, depois a responsabilidade. Mas o que é que estão pregando? Que uma vez que eu recebi a graça, agora eu não preciso mais da responsabilidade. Essa mesma ordem nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento. Primeiro vem a salvação pela graça, depois vem a vida de obediência produzida pelo Espírito Santo. Mas se eu não tiver lei, por que eu tenho que ter obediência? Por que você diz para mim que obedece a Deus sem lei? Porque é a lei que me diz se eu estou em obediência ou sem obediência. É a lei que diz se eu estou agradando ou se eu não estou agradando. É a lei que determina o que eu faço e o que eu não faço. Outra coisa, depois eu resolvo. É a lei de Deus que vai dizer se eu faço algo ou se eu não faço. Por isso, quando eu leio Gálatas, eu percebo que Paulo jamais apresenta a Torá como inimiga do Evangelho. Pelo contrário, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 31, Paulo vai perguntar: anulamos, pois, a lei pela fé?
E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Como é que alguém agora diz que serve a Deus na graça pela fé e que não precisa da lei? E que algo da lei passou? Quando Paulo pergunta, Paulo escreve, Romanos 3,31, escreve na testa para você não esquecer. Anulamos, pois, a lei pela fé? Se eu uso a fé, se eu vivo pela fé, se eu ando na graça, se eu vivo pela graça, eu posso dispensar a lei? Parte da lei? Paulo vai responder: de maneira nenhuma. Antes, quem diz que vive pela fé, antes quem vive que diz pela graça. Confirma a lei. Agora me explica o que é confirmar a lei, se não é praticá-la. Se confirmar a lei não é obedecê-la, aonde que você pode dizer que confirmar a lei é extinguir a lei? Ou você fica com o que está escrito, ou você continua iludido, embebecido pela maldição de Roma, que é um feitiço, uma fumaça, algo que o teu espírito fica cego e não consegue compreender. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Abra aí a sua Bíblia, irmão. Por favor, alguém coloque esse versículo aí escrito. Romanos 3:31. Anulamos a lei pela fé? Se eu vivo na graça agora, o Shabat passou, as festas bíblicas não existem mais, não precisa celebrar Páscoa, não precisa dar o dízimo, não, primícia não existe mais. Todos esses princípios que os falsos hipergraça condena, estou livre disso? Paulo diz, de maneira nenhuma. Se você diz que vive pela fé, você vai confirmar, você vai praticar isso para provar que você vive pela fé. Além disso, o próprio Paulo continua utilizando a Torá para construir argumentos doutrinários. Ele cita Moisés, ele cita Abraão, ele cita Deuteronômio, ele cita Levítico, ele cita os profetas repetidamente. Se acreditasse que a Torá tivesse sido descartada, não utilizaria para fundamentar a sua teologia. A tradição judaica preserva um princípio muito interessante. Os mestres antigos afirmavam que a aliança não elimina a instrução. Ela torna a instrução ainda mais preciosa. Quando alguém ama o rei, passa a valorizar também a palavra do rei. Como é que você passa a amar a Deus e desprezar a palavra dele? É exatamente isso que Jeremias profetizou acerca da nova aliança. Jeremias 31:33. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. O que é nova aliança? Nada mais é do que escrever a lei outra vez. Antes ela estava escrita na pedra, o homem olhava, não obedecia. Deus, pelo Espírito, nos deu a Torá, implantada em nós em Pentecoste. Observe cuidadosamente. O profeta não disse que Deus apagaria sua lei. Ele disse que a escreveria no coração. A mudança não ocorre na vontade de Deus. A mudança ocorre no coração do homem. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não está anunciando o fim da Torá. Ele está anunciando o fim da tentativa humana de alcançar a salvação por méritos próprios. O problema não era a Torá. O problema era confiar na observação da Torá como meio de justificação. A salvação sempre foi pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Davi na justiça imputada pela fé. Os profetas anunciavam a justiça pela fé. E Paulo afirma e reafirma esse princípio à luz da obra do Messias, que a salvação é pela fé. Mas quem é salvo pela fé pratica a lei de Deus
para afirmar, para confirmar a decisão que tomou pela fé. Gálatas não é uma carta contra a Torá. É uma carta contra a ideia de que o homem pode salvar a si mesmo. A pergunta de Paulo nunca foi: devemos obedecer? A pergunta era: em quem estamos confiando para sermos aceitos por Deus? A resposta continua sendo a mesma. Não confiamos em nossas próprias obras, mas na graça manifestada através de Jesus Cristo. E isso nós alcançamos pela fé. Se Abraão foi justificado pela fé, se Davi, a justiça foi imputada pela fé, se os profetas anunciaram a justiça da fé, Paulo nunca veio aqui dizendo que a Torá anula a fé. Pelo contrário, se nós vivemos pela fé e nós estamos debaixo da graça de Deus e declaramos que amamos o Rei, amamos a palavra do Rei por completo. Sexta distorção: a cruz revogou Deuteronômio. Talvez você nunca, talvez você nunca ouviu essa expressão. E por que o senhor está dizendo ela, pastor? Porque eu vivo no meio pastoral, eu vivo no meio de pregadores, eu prego a palavra de Deus há mais de 30 anos, e eu já vi discussões quentíssimas que Deuteronômio é a repetição da lei. Que Paulo, quando fala aos Gálatas, dispensa Deuteronômio, dispensa a Torá. Uma das conclusões mais curiosas, produzida por alguns intérpretes na era moderna, é a afirmação de que a cruz anulou a Torá e revogou os ensinamentos de Moisés. Entretanto, quando eu leio atentamente Paulo, eu encontro exatamente o contrário. Paulo não usa a cruz para invalidar Deuteronômio. Paulo não usa a cruz para invalidar a Torá. Paulo não usa a cruz para neutralizar a lei de Deus. Paulo usa Deuteronômio para explicar a cruz. Paulo usa a lei de Deus para explicar a cruz. Paulo usa a Torá para explicar a cruz. Isso é um detalhe extremamente importante e que muitas vezes passa despercebido. Observe o que acontece em Gálatas 3,13. Ao explicar a obra do Messias, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A expressão porque está escrito revela algo fundamental. Paulo não está criando uma nova doutrina desconectada da escritura anterior. Paulo está citando Deuteronômio 21. Isso significa que, para entender a cruz corretamente, Paulo leva seus leitores de volta a ouvir Moisés, dizendo: porque está escrito. Jesus, quando vence Satanás, ele diz: está escrito. Como é que ele ia citar algo que depois ele consideraria sem validade? Como é que Jesus iria dizer que era obediente se ele estivesse dizendo que algo não tinha mais validade? Ô, irmão, usa os neurônios. Deus te deu pelo menos 3, usa um. Jesus diz para Satanás: está escrito, Satanás. E se aí você for procurar aonde Jesus estava se firmando para vencer Satanás, você vai descobrir que Jesus citou a Torá, que Jesus citou a lei. Quando Paulo vai falar da cruz, Paulo vai dizer: está escrito, porque está escrito. Gálatas 3,13. Como é que alguém diz para você que a lei não vale mais quando o próprio Paulo usa o texto dizendo: está escrito? Escrito aonde, Paulo? Está escrito em Deuteronômio 21. Isso significa que, para entender a cruz corretamente, Paulo nos leva de volta a ouvir o que Moisés escreveu. Eu costumo dizer que Paulo não afasta seus discípulos da Torá.
Pelo contrário, ele os conduz de volta à Torá, para que compreenda o significado do sacrifício do Messias. Se Paulo acreditasse que a Torá tivesse sido abolida, seria incoerente utilizá-la como fundamento de sua argumentação, dizendo que estava escrito. Você está chamando Paulo de besta? Que ele usa um texto dizendo, ó, porque está escrito, mas esse texto não vale mais, mas está escrito nele, mas ele não existe mais. Ó, eu vou dizer aqui o que esse texto diz, mas vocês amanhã não precisam obedecer a ele mais. Ó, irmão, por favor, não coloque Paulo como um imbecil, que ele nunca foi. Ninguém constrói um edifício sobre a fundação do que considera inválido. Ninguém utiliza uma autoridade que considera revogada. Quando nós lemos Paulo, nós vamos ver que Paulo faz exatamente isso. Ele repete várias vezes: está escrito, está escrito. Percebemos que ele constrói seus argumentos utilizando continuamente as Escrituras. Paulo vai citar Gênesis para falar de Abraão. Paulo vai citar Deuteronômio para explicar a maldição e a redenção. Paulo vai citar Abacuque para demonstrar que o justo vive pela fé. Paulo vai citar Levítico para discutir justiça e obediência. Paulo vai citar os profetas para sustentar a esperança messiânica. Toda a estrutura de sua teologia está firmemente apoiada nas Escrituras. Os sábios ensinavam que uma interpretação verdadeira jamais contradiz aquilo que Deus já revelou anteriormente. Os sábios preservam o princípio de que o Eterno não fala contra si mesmo. O que ele revela mais tarde esclarece o que foi dito anteriormente. Jamais o que Deus fala posteriormente anula o que ele disse anteriormente. Jamais não destrói sua própria palavra. Por isso ele é imutável. É exatamente esse princípio que encontramos nos escritos apostólicos. A cruz não contradiz a Torá. A cruz revela a profundidade da Torá. A cruz não anula os escritos de Moisés. A cruz demonstra a seriedade dos princípios estabelecidos por Moisés. Na verdade, se a Torá tivesse sido abolida, a própria necessidade da cruz perderia o seu sentido. Por que que ele seria pendurado no madeiro, sendo que é a Torá que afirma que quem receber o castigo de maldição seria pendurado no madeiro? Pelo contrário, Jesus veio aqui e disse: eu vim aqui para cumpri-la. Ela vai se cumprir em mim. Então, quando Cristo, o primeiro e único homem sobre esta terra, que morreu em favor de outro, sendo inocente e exposto numa cruz como malfeitor, como maldito, foi Cristo. E quem profetizou isso? A Torá, a lei de Moisés, que determinou que ele seria morto e seria crucificado desta forma. Como é que ele teria sido abolido se ele precisava dela para o cumprimento do que tinha sido profetizado? Foi porque a justiça de Deus permanecia válida, que o problema do pecado precisava ser resolvido. Foi porque a santidade de Deus continuava inalterada que a redenção tornou-se necessária. Foi porque as palavras de Deus permanecem eternas que o Messias precisou cumprir aquilo que tinha sido anunciado. Por isso o próprio Jesus declarou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Mateus 5,17. Não pense que a minha vinda, o meu nascimento, o meu ministério, a minha morte, a minha ressurreição e a minha assunção ao céu foi para revogar a lei. Não, nem a lei, nem os profetas. Eu vim para cumprir. O que você diz deste versículo?
Quando você continua acreditando que alguns textos da Torá ou da lei possa ser anulado. No pensamento hebraico, cumprir não significa cancelar. Significa completar, significa confirmar, significa revelar plenamente o propósito de algo. Quando Jesus diz eu vim cumprir, ele veio completar, confirmar, revelar plenamente o propósito. Os mestres antigos afirmavam que a verdade revelada posteriormente deve harmonizar-se com a verdade revelada anteriormente. Tudo que Paulo escreveu só tem validade porque tem o aval da lei. Tudo que foi escrito depois de Moisés, que não é confirmada pelos escritos de Moisés, não são verdadeiros. A cruz, a obra de Cristo, não substituiu o livro de Gênesis. A cruz, a obra de Cristo, não substituiu o livro de Êxodo. A cruz, a morte de Cristo, sua ressurreição, não anulou Levítico, não anulou Números, não anulou Deuteronômio, não anulou os profetas, não anulou os salmos, não anulou a lei de Deus. A cruz confirma a obra de Cristo, sua morte e ressurreição, confirma tudo aquilo que Deus vinha anunciando desde o princípio. Paulo não usa a cruz, o sacrifício de Cristo, para afastar o homem de Moisés. Pelo contrário, ele usa Moisés para conduzir o homem a Cristo. A lei é o aio, é quem nos conduz. Quem lê a cruz sem a Torá, quem lê o sacrifício de Cristo sem a Torá, quem lê Paulo ou qualquer das cartas sem a Torá, corre o risco de não compreender o seu significado. Mas quem lê os evangelhos, quem lê as cartas, quem lê Paulo, quem lê os apóstolos, à luz da Torá, descobre que o plano da redenção estava sendo anunciado desde a primeira página das Escrituras. Quando é profetizado que da semente da mulher nasceria alguém que seria inimigo da serpente e esmagaria a cabeça da serpente, isso se cumpre na cruz. Isso se cumpre quando Cristo vence Satanás. Como é que poderia ser anulado algo que está profetizado desde as primeiras páginas da lei? Sétima distorção. Maldição hereditária está em Gálatas 3. Ah, como é grande essa discussão entre os crentes. Uns dizem que maldição não existe. No entanto, não acha solução para os seus problemas. Outros acreditam que a maldição existe, mas de igual modo também não encontra solução para os seus problemas. Mas vamos trazer à luz. Maldição hereditária. Esta é uma das aplicações mais comuns de Gálatas 3,13 e, ao mesmo tempo, uma das mais distantes do contexto original. Muitos utilizam essa passagem para afirmar: Jesus quebrou toda maldição hereditária. No entanto, quando você olha para a vida deles, eles estão repetindo os mesmos erros, geração após geração. Jesus quebrou toda maldição hereditária. Entretanto, quando eu leio cuidadosamente o capítulo inteiro de Gálatas 3, eu percebo que Paulo não está discutindo maldição familiares. Paulo não está falando sobre ancestrais. Paulo não está falando sobre espíritos geracionais. Paulo não está falando sobre árvore genealógica. Paulo não fala sobre pecado transmitido por uma linhagem sanguínea. Paulo não fala sobre pactos feitos por antepassados. Nada disso aparece no contexto imediato de Gálatas 3. O que Paulo está discutindo é algo muito específico. Ele fala da
condenação produzida pela transgressão da lei. O assunto central de Gálatas 3 é justificação, fé, aliança, promessa, pecado, condenação e redenção. Todo o contexto é jurídico e pactual. Paulo está explicando como um homem culpado diante de Deus pode ser declarado justo por meio da obra de Cristo. A linguagem utilizada é a linguagem de um tribunal, não a linguagem de genealogias espirituais. Quando Paulo afirma Cristo nos resgatou da maldição da lei, não está dizendo aqui que esta maldição é geracional. Ah, eu vivo assim porque meu pai era assim, meu avô era assim. Paulo não está tratando disso. Paulo está tratando da maldição, que é a punição pelo seu próprio pecado, porque já estava escrito em Ezequiel que um filho não leva a maldição do seu pai. Ele não carrega, ele não é culpado. Ele herda, mas não é julgado pelo pecado do seu pai. Fugiu a palavra, né? Genealogicamente, nós herdamos muitas coisas dos nossos pais, fisicamente, espiritualmente. Mas esta maldição é tomada ela é destruída por um posicionamento seu em Deus. Paulo aqui está tratando daquela punição que eu iria receber no tribunal quando fosse julgados por Deus pelos meus próprios pecados, me dando a oportunidade de ser perdoado. Ele já havia explicado qual era essa maldição. Poucos versículos antes, ele diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Se é maldito quem não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, como está a vida de alguém que cita parte da lei, dizendo que não vale mais, que não existe mais, que foi revogada? Observe o contexto. A maldição mencionada por Paulo não está ligada à família, está ligada à transgressão. Não está ligada à linhagem, está ligada à minha própria culpa. Não está ligada aos ancestrais, está ligada ao estado jurídico do pecador diante de Deus. Paulo está citando Deuteronômio. E em Deuteronômio, a maldição é consequência da desobediência à aliança que eu tenho com Deus. Esta maldição, que Paulo está dizendo aqui, não é a que eu herdei dos meus ancestrais. Essa se resolve de outra forma. Mas agora tem aquele cristão que quer negar uma maldição hereditária, herança, dizendo que ela não existe, quando ele não consegue se comportar diferente, ter resultados diferentes. Bispo, o senhor acredita em maldição hereditária? Claro que eu acredito. Vou te dar um exemplo simples que ocorreu comigo há 4 anos atrás, que me destruiu por dentro. Qual, bispo? Quando eu tinha 18 anos, a minha esposa com 22, ela estava grávida da Bruna. E nós procuramos por alguns meses, os primeiros meses de gravidez, todos os métodos para que nós pudéssemos interromper aquela gravidez. Eu mesmo consciente que era errado, que era pecado e que eu iria pagar mais cedo ou mais tarde por aquilo que eu estava fazendo, mas eu estava perdido mesmo, então quem perdido por um ou perdido por 1,5 não muda nada. E eu estava perdido. A Rosana tinha mais temor do que eu, mas estava convencida que talvez fosse menos vergonhoso do que ela agora aparecer grávida de um rapazinho irresponsável, cheio de pecado. Quando um dia a sua mãe, a minha sogra, disse: não façam isso. Se vocês não querem, me dê que eu vou criar. E nós nos unimos, né, nos amaziamos, como é dito, e nós fomos morar junto.
Sofremos muito. Foi muito difícil os primeiros anos, sem experiência, sem preparo, eu sem formação, sem profissão, sem nada material para começar um casamento, vivendo de trancos e barrancos, sobrevivemos os primeiros 5 anos. Então, quando eu tinha 22 para 23 anos, eu converti. Eu fui para a igreja, a Rosana comigo, e nós tomamos uma decisão em servir a Jesus. A Bruna já tinha de 3 para 4 anos. Agora, quando a Bruna tem por volta de 8, 9 anos de idade, nós sentamos com a Bruna, aconselhados por nossos líderes que nos discipularam com muita maestria, nos convencendo de que aquele desejo, ainda que não consumado, mas no mundo espiritual, nós tínhamos constituído um pecado gravíssimo, que era o pecado do aborto, ainda que ele não foi consumado. Isso ficou tão consciente, isso ficou tão aberto a nosso entendimento, que quando nós pedimos perdão para a Bruna, dizendo, olha, hoje nós queremos te pedir perdão, você agora já tem entendimento, ela já sabia o que era um aborto, era interromper o processo de uma vida que tinha sido gerada no ventre. Nós pensamos em fazer isso, nós desejamos ter tirado você, nos arrependemos, você é tão linda, tão amável, você é um presente de Deus e nós não tínhamos entendimento, estávamos cegos. Ela nos perdoou como criança. A igreja nos perdoou. Eu confessei isso a vida inteira e confesso até hoje. E vou continuar confessando quantas vezes for necessário para ajudar alguém a nem pensar em algo assim. Passa-se 29 anos. A Bruna agora está grávida. Do quinto para o sexto mês, ela começa a ter um problema. Do sexto, antes do sétimo mês, ela tem que ser levada urgentemente para o hospital. Uma menina que nunca ficou doente, uma menina saudável, é a minha primogênita. Uma menina que viveu praticamente 30 anos, ninguém conhecia um pecado dela. Casou virgem, casou pura. O casamento seria no sábado. A primeira vez que ela beijou o noivo foi na quinta-feira e quase morreu. Eu chego em casa, ela está num desespero. Por quê? Porque ela tinha cometido um pecado e eu pensei que era muito além. Eu não quis nem resolver. Mandei ela chamar o pastor João Édipo e o pastor Marcelo, que eram meus co-pastores aqui, para tratar dessa situação. Depois eu descubro que eles tinham se beijado. Hoje eu estou vendo gente aí que quer ser exemplo de ensinar o povo, quer ser exemplo de pregar para o povo, beijando na boca, chupando na língua, mão naquilo, aquilo na mão. Irmão, você não é exemplo para nada. Você é um prostituto quando você namora desta forma. E minha filha pagou caro por esse beijo. Porque no dia do casamento eu expus para todo mundo saber. Mas agora veio o primeiro ano de casado, ela engravida. Agora tenha se passado 30 anos. Ela sai correndo, ela vai fazer uma consulta do pré-natal, chega em casa com choro e diz, pai, eu posso mudar de médico? Falei, claro. Eu estava ofertando para ela o pré-natal e o parto, para ter aquele parto acompanhado, eu esqueço o nome. E ela quis trocar de médica. E ao chegar num dos médicos mais experientes aqui da nossa cidade, com 30 minutos, ela estava dentro de uma UTI, sendo transferida para uma outra cidade, onde tinha UTI pré-natal, para ver se salvava uma das duas. Irmão, pensa na agonia que nós passamos na nossa casa. O desespero. 2 ou 3 dias, 4 dias depois, eu não lembro, a criança foi tirada. A criança vai para a UTI. A mãe, com 2, 3 dias, recebe alta. E essa criança não sai mais do hospital. E passa os primeiros dias, ela nasce com 1 quilo, irmão. Ela cabia na minha mão, igual a capa desse celular, assim. 1 quilinho.
e ela não pega peso e cada dia uma consequência, cada dia uma situação. Eu, muito antes dela nascer, eu já fiz a oferta pelo resgate da primogenitura dela, eu já fiz a oferta de santificação de 0 a 5 anos, eu já fiz uma oferta pelo pecado. O que é que me faltava? Fazer mais. Meu pastor é consciente, recebeu as ofertas, me abençoou. E num dia muito angustiante, talvez até o pastor Adeildo possa estar ouvindo, ou alguém aqui que conhece ou convive com o pastor Adeildo, e você que conhece o pastor Adeildo Silva, lá de Portugal. Também lutando junto conosco, orando e chorando por essa situação. O pastor Adeildo me liga um certo dia e diz: bispo, Deus mandou eu te dizer que você precisa fazer um sacrifício. E eu disse: que sacrifício eu tenho que fazer, pastor Adeildo? Ele disse: se eu soubesse, eu te dizia, meu amigo. Deus só me mandou te dizer isso. Como eu respeito ele como um homem de Deus, ao desligar o telefone, aqui nesse escritório, eu dobrei o joelho. Eu disse: Deus, o que é que o Senhor requer de mim? Eu tinha recebido uma joia do pastor João Moraes, pastor da Emuná de Cuiabá. Ele me deu uma joia que tinha 70 gramas de ouro. Quando eu dobrei os joelhos aqui, o Espírito Santo me disse: você lembra por que é que o João te deu aquela joia? Eu disse: lembro. Ele me deu aquela joia dizendo: essa aqui é uma oferta de sacrifício pela minha família. Quando o Espírito Santo me fez lembrar que o pastor João tinha me dado tempos atrás aquela joia pela família dele, eu disse: Senhor, eu já sei o que fazer, mas por que tenho que fazer? Enquanto eu estou pegando o telefone para ligar para o pastor Davi, porque eu primeiro obedeço, depois eu compreendo. Primeiro eu faço, depois Deus me explica. Ele não precisa me explicar nada. Ele é soberano. Se ele diz que eu tenho que fazer, além de ouvir o profeta Adeildo falar pela boca de um homem, eu agora estou ouvindo. Se eu negar o que eu mesmo ouço, irmão, aí pode mandar matar, né? Deus está falando comigo. Eu só perguntei para ele: por que, Senhor? Porque fazer eu já estava decidido. Fazer eu já ia entregar. Mas por que que eu tenho que fazer? O que que eu não fiz, Deus? E o Espírito Santo me disse: o espírito do aborto veio requerer a vida da sua neta. Ah, mas isso Jesus levou na cruz. É mesmo? Ele levou na cruz, irmão, o meu pecado. Por quê? Porque aonde houve injustiça, eu devo fazer reparação em justiça. Liguei para o pastor Davi, expliquei para ele qual era a oferta e qual era o motivo. O meu pastor é muito prático e não precisa mais do que isso. Ele só disse para mim: Reinaldo, Deus lhe bendiga. Eu desliguei o telefone. Naquele dia tinha culto na igreja. E quem me acompanha e congrega aqui sabe disso. Eu cheguei no culto, eu disse: olha, irmãos, eu não vou impedir que ninguém continue orando pela minha filha e pela minha neta. Mas eu, a partir de hoje, não peço mais intervenção divina. Deus interviu hoje. E essa situação se encerra agora. Pastor, ela veio embora para casa no mesmo dia? Não. Nem lembro se chegou a um mês, mas ela ainda ficou muitos dias no hospital. Até que uma noite, presta atenção nisso, até que uma noite, eu já estava deitado e a gente passava muita tensão, porque a Bruna em outra cidade. A qualquer hora ela ligava e qualquer hora a notícia podia chegar ruim. Então eu já tinha conversado com a Bruna naquela noite. O natural, se não ocorresse nada, era falar com ela só no outro dia. Mas logo que eu me deito, por volta de uma meia-noite, 11 horas, meia-noite, o pastor Adarcino Rodrigues, lá de Rolim de Moura, em Rondônia, liga para mim e diz: Rinaldo, eu quero que você ouça esses áudios. Esses áudios eram o testemunho de uma irmã de uma outra cidade aqui, chamada Barra do Garças.
Esta irmã nunca viu a Bruna, esta irmã ainda não conhece a Suzy e esta irmã não me conhece pessoalmente. Mas ela estava orando pela Suza a pedido do pastor Adarcino. E esta irmã, na sua congregação, há anos que ela congrega nessa igreja, tinha chegado naquela congregação uma família vinda do Maranhão. E já era 3 ou 4 cultos que eles congregavam junto. Mas essa irmã anciã e as mais antigas da congregação não tinha tido ainda o capricho de encontrar aquela irmã que chegara mais nova na congregação, se cumprimentar, se conhecer. Naquele culto, aquela senhora, aquela vozinha, estava disposta que no final do culto ela ia encontrar aquela irmã que veio do Maranhão e iria cumprimentá-la. Então, quando terminou o culto, ela que estava sentada mais ao meio da congregação, aquela novata estava sentada na frente, ela aguardou aqui no banco, esperando que a irmã passasse aqui. Quando a irmã se move para pegar a direção de sair, os olhares se cruzam. E aquela irmã que veio do Maranhão foi tomada pelo Espírito Santo em línguas. E começou a profetizar e veio marchando em direção daquela irmã, aquela anciã. E diz: mulher, calma teu coração. Eu vou cumprir as minhas promessas que eu te fiz. Nenhum filho teu, nenhum neto teu estará fora da minha casa antes que eu te leve daqui. Eu não vou te levar por esses dias. Você não vai ser recolhida nesses dias. Eu vou cumprir, os teus olhos vão ver teus filhos e os teus netos, todos na minha casa. Depois eu te recolho. E se para você saber que eu sou Deus que falo com você, hoje eu estou visitando aquela que você, quando ora, diz minha neta do coração. Irmão, foi no dia que fiz a oferta. Foi no dia que eu acreditei que faltava algo para anular aquela legalidade que eu criei lá atrás. É dizer para você saber que eu vou cumprir na sua vida, eu estou visitando aquela que você adotou como neta no seu coração. A Suzy estava no hospital, irmão, com sonda no nariz, com sonda na boca, com sonda no braço, com negócio por aqui, outro na perna, umas 4 ou 5 coisas ligadas ao corpo dela 24 horas por dia. E aquela moça profetizando disse, ó, eu estou tocando aqui, eu estou tocando aqui, eu estou tocando aqui, eu estou tocando aqui, e citou as 4 ou 5 partes aonde a Susan estava recebendo tratamento. O áudio chegou para mim por volta da meia-noite. Isso aconteceu por volta de 9 da noite. Eu não ligaria para a Bruna, e a Bruna ligou para mim naquela noite dizendo, pai, não evoluiu o quadro em nada. A Suzy precisava subir naqueles dias 400 gramas. Que 400 gramas, irmão? Perdão, 40 gramas. Se ela subisse o peso em 40 gramas, irmão, ela saía da UTI. E a Suzy subia 60, 80, no outro dia caía 100, subia 50, caía 60, e aquela guerra. A médica não teria nenhum porquê naquele dia tirar a Suzy. Por quê? Porque ela fez o diagnóstico, tarde da noite, foi para casa, mas o plantão dela, ela voltaria, mudou a doutora naquela noite. E a doutora volta para o hospital, pelo volta das 5 horas da manhã. Era a hora que a Bruna retornava no hospital para tirar o leite, para tentar amamentar a Suzy. Quando a Bruna chega no hospital, a doutora não sabe explicar o que aconteceu, mas houve uma evolução naquela noite. E a doutora começou a tirar, do jeitinho que a profeta falou, tirou do nariz, tirou da boca, tirou do braço, tirou do lado e tirou dos pés. E aquele dia, a Suzy saiu da UTI e veio para o canguru, que é aquele cuidado da criança colado ao pai ou à mãe, né? E hoje é essa menina que agorinha veio aqui atrapalhando a live aqui, né? Porque tinha que receber um beijo do vovô. Então,
para você entender a explicação do que é maldição. Não era desta maldição que Paulo estava falando. Esta nós resolvemos com ato de justiça. Paulo estava falando de uma maldição, que é a sentença de condenação que eu e você podemos receber por não obedecer os mandamentos de Deus. Então, eu agora me emocionei, me perdi, né? Próxima, ainda tinha muita coisa para falar, por quê? Porque eu escrevi umas 20 páginas aqui e não vou dar conta de terminar. Mas logo, logo você vai ouvir nós anunciando aí na rede social que nós vamos ter uma imersão. Eu acredito que 1, 2, 3, 4, 5 dias, talvez, nós vamos ter vários dias falando sobre os escritos de Paulo, sobre lei e graça. Eu não sou a pessoa expert nas cartas paulinas, mas eu já li elas 251 vezes cada uma. Isso leitura corrida. Tem cartas de Paulo que eu li muito mais, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios. Eu já li Efésios em um único dia mais de 50 vezes. Em um único dia. Para quê, Paulo? Para decorar. Decorou? Ainda não. Mas sei bem mais do que muita gente. Então, não sou o dono da verdade, você tem direito de contestar. Mas conteste com inteligência, conteste com a escritura, não com o que o fulano ou Beltrano falou. Ontem uma pessoa me mandou uma pergunta e eu respondi da seguinte forma: você foi contaminada pela teologia do fulano de tal. Eu vou guardar o nome dele porque eu respeito. Aprendi muito com ele. Mas alguém aí no Brasil saiu afirmando, dizendo que João Batista não entrou no reino. Chegou até a afirmar que João Batista morreu desviado. Aí eu te pergunto, você vai ficar com o testemunho desse pregador? Ou você vai ficar com o testemunho de Jesus, quando Jesus disse, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Pastor, explica isso, eu vou te ajudar. Na aula passada, eu falei de. Ou não, não foi nessa, não foi em Gálatas 3. Tem uma outra ministração minha que eu falei esses dias sobre mandamentos maiores e mandamentos menores. Jesus disse: quem ensinar toda a lei e praticá-la será chamado grande. Quem tirar um tio ou um jota será chamado, e ensinar a outros a tirar também, será chamado pequeno. Ele não está falando de grau de importância. Ele está falando de credibilidade. Aí Jesus disse, olha, para você fazer parte hoje no reino de Deus, ter um novo nascimento, você tem o acesso do Espírito Santo em todo o tempo. Se você quiser curar um enfermo, você não precisa ser impulsionado pelo Espírito Santo. Você declara e o enfermo será curado. Se você quiser expulsar um demônio, você declara e o demônio será expulso. Se você quiser profetizar, você abre a sua boca e profetiza. Nos dias de João, de Moisés a João, era diferente. Como que era? Quando tinha um demônio para expulsar, não era qualquer um que expulsava. Então Saul estava atormentado, tinha que buscar Davi. Por quê? Porque sobre Davi vinha o Espírito Santo e ele expulsava o demônio. O povo estava escravizado, não era qualquer um que vencia. O Espírito vinha sobre Sansão, Sansão libertava. Sempre foi assim. O Espírito do Senhor veio sobre Davi, Davi foi lá e matou o gigante. Mas teve um dia que o soldado de Davi livrou a vida de Davi.
Por quê? Porque um gigante iria matá-lo. Ué, mas ele não era um matador de gigante? Ele matava quando estava impulsionado pelo Espírito Santo. Agora, você confessa Jesus como Senhor? Confesso. Você é salvo? Sou salvo. Você guarda o sábado? Não. Você cuida da lei alimentar? Não. Você pratica as festas? Não. Ah, você é salvo, mas no reino você é insignificante. Por quê? Porque você é chamado pequeno. É isso. Mas mesmo sendo chamado pequeno, é cheio do Espírito Santo. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, você não dava conta de confessar Jesus como Senhor. Esta pessoa, nesta condição, ainda é maior do que aqueles que recebia o Espírito por medida. Mas nascido de mulher, João é o maior. Nascido no reino de Deus, nascido de novo, qualquer um nascido de novo, é maior do que alguém que foi apenas visitado pelo Espírito Santo. Mas no caráter, ninguém foi maior do que João. Na justiça, ninguém foi maior do que João. Na honestidade, ninguém foi maior do que João. Na integridade, ninguém foi maior do que João. Porque nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. Simples, mas complicado. Então, e como é que o senhor decifra isso, bispo? A própria Bíblia se decifra, irmão. Quando você lê a Bíblia e conhece a Bíblia, quando você está num texto, o Espírito remete você a um texto posterior ou a um contexto anterior. E você vai naturalmente compreendendo as Escrituras. Se diz uma irmã, me conheceu tem pouco tempo, todo dia ela tinha uma pergunta para mim. Eu gosto de responder, irmão, eu tenho paciência para responder. Mas tem hora que você não pode responder porque você complica a pessoa. Por exemplo, a pessoa diz para mim, pastor, o que é o resgate da primogenitura? Calma lá. Eu mando um estudo para ele, eu mando escrito e gravado. Escute, leia e depois você tira a dúvida. Por quê? Porque se eu for explicar para ele uma resposta, ele vai criar outra pergunta. E quando eu respondo aquela pergunta, ele vai criar outra pergunta. E aí o assunto não termina mais, irmão. E eu tenho o que fazer. A irmã começou a ler o livro de Gênesis, talvez ela esteja aqui. E quando você desperta e vai ler a escritura com amor, irmão, você começa a ver as coisas que você nunca viu na vida. Porque agora você não lê por obrigação, você lê por comunhão. É diferente. Aí ela leu uma coisa, bispo, me explica isso. Eu expliquei. Meu Deus, bispo, eu nunca tinha visto isso. Passou 3 versículos depois, bispo, isso aqui. Aí eu fiquei pensando, mas se a gente for ler, se eu for explicar a Bíblia para ela desse jeito, ela tem que viver aqui 1000 anos. E cada 3, 4 versículos eu tenho que explicar. E cada vez que eu explico, eu gasto meio dia. Ah, o pastor João Siqueira, hoje é pastor na Assembleia de Deus Madureira, em Sinop. E quem for da região norte do Mato Grosso precisa conhecer esse homem. Sinop. Por 9 anos, mais de 9 anos, nós lemos a Bíblia junto. Muito mais de 20 vezes. Nós dois, só eu e ele. Nós íamos para a igreja sexta-feira, ao pôr do sol. E ele saía sexta-feira, 7 horas da manhã, ia para o trabalho. Como eu era bancário e não trabalhava no sábado, eu ficava no sábado até as 4 horas da tarde, ia para casa me arrumar para voltar para o culto. E isso era o meu guardar o Shabat. Por quê? Porque se eu anunciasse na Assembleia de Deus que eu estava guardando o Shabat, eu ia ser excluído da igreja por estar vivendo uma heresia para eles. E ele me ensinou a guardar o Shabat assim. E lá nós líamos a Bíblia assim. Ele lia aproximadamente 5 ou 10 versículos, ou às vezes um parágrafo, e explicava. Aí eu lia o próximo parágrafo e ele explicava. Aí ele lia o próximo parágrafo e explicava. Eu lia o próximo parágrafo e ele explicava. E ele me explicou a Bíblia por mais de 9 anos. Por mais de 20 vezes a mesma leitura. Aí você vai entender por que que tem coisas aqui que você não vai achar no mesmo dia. Mas calma, tenha calma.
Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ela começa a se explicar. Você começa a montar as peças. Eu vou encerrar contando uma experiência, porque eu queria tanto entender a Bíblia, eu queria tanto entender a Bíblia, e eu lia tanto e não compreendia nada da Bíblia. Um dia eu disse: Deus, me ajuda. Eu quero entender quem eu sou, eu quero saber o meu chamado, eu quero saber qual é o meu legado aqui. E eu não estou encontrando, e a tua palavra diz que a meu respeito está escrito no seu livro, mas eu sei o seu livro de frente para trás e eu não me acho. Aquela noite eu tive um sonho, que aonde eu estava era a base de um pé de um liquidificador que era muito maior do que uma quadra inteira. Era só aquela parte do pé do liquidificador, do copo do liquidificador, que vai em cima do motor. O resto, da onde eu olhava para cima, meus olhos conseguiam ver, era o copo do liquidificador. Imagina o tamanho desse liquidificador. Aparece alguém no ar com a Bíblia desfolhada e ele arrancava as páginas da Bíblia e jogava dentro daquele liquidificador, aquela página pequenininha, ia descendo assim por causa da hélice, até que ela chegava na hélice e começava a ser picada. Irmãos, eu não sei como te explicar, mas a, além da hélice do liquidificador picar as folhas assim, ela picava também assim, ó, ela conseguia dividir a folha aqui, ó. Olha o quanto é fininha, né? E ela conseguia picar as folhas assim. E picava tão fininho, que ela dividia letra por letra e dividia a página no meio. E aquele criador foi criando um volume, um volume, um volume, um volume. Por quê? Porque ela picou todas as páginas da Bíblia, letra por letra, e dividiu no meio. Então, se tinha A de cá e B de cá, foi dividido. E aquilo foi dando um volume dentro daquele indicador, que foi ficando uma coisa, como se fosse uma grande espuma, aquilo foi enchendo. E o liquidificador trabalhando. E uma voz disse para mim: agora você junta tudo que você vai encontrar a sua história. Até hoje, irmão, juntando a minha história, mas já encontrei uma boa parte dela. Eu entendi naquele dia que o conhecimento da palavra vai desvendar quem você é. Não precisa de uma profecia para você saber. Ah, meu chamado, eu te dou. Eu faço a sua paraxá e eu te dou 100% de acerto do que Deus te chamou para ser, para fazer. Mas talvez você já tenha 50 anos fazendo outra coisa. Será que você vai dar conta de voltar e começar lá onde era a vontade de Deus? Ah, eu estou perdido porque eu não estou vivendo na profissão, na formação, no ministério. Não, Deus é misericordioso, irmão. Você só não está desfrutando, mas você está sobrevivendo. E com o conhecimento da palavra, Deus vai nos formando e nos revelando quem somos. Amém? Que Deus abençoe. Olha, eu coloquei aqui. Não sei se aparece assim como aparece para mim, aparece para você. Aula experimental gratuita. Tem um link aí. Se você entrar nesse grupo, você assiste a aula hoje gratuitamente. Hoje nós estamos falando de passos que vai nos levar à redenção financeira. Nós falamos de arrependimento, hoje nós vamos falar de conversão, depois nós vamos falar de fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto de santificação e novo nascimento. Algo que vai nos levar a ter uma vida financeira livre e abençoada. Pastor, você vai ensinar a gente a ganhar dinheiro? Claro. Irmão, nada atrai mais dinheiro do que santidade. Impossível ser santo e não ter dinheiro. É mentira. Santidade atrai riqueza. Por quê? Porque a santidade é apresentada na Bíblia pelo ouro. Mas quem corre atrás do ouro, sem santidade, não o encontra. Isso é o ouro de tolo. Mas quem corre atrás da santidade, pode ficar tranquilo que o ouro corre atrás de você. Essa é a riqueza verdadeira. As bênçãos virão e te alcançarão. Mas enquanto você correr atrás da bênção, você não alcança.
Mas no dia que você correr atrás de santidade, justiça, equidade, verdade, pureza, honestidade, você pode saber que existe só promessa 8.000 na Bíblia para te alcançar. Amém? Então, se você quiser, entra aqui, assiste a aula hoje. E a próxima, pastor? Ah, se você gostar, a próxima você paga R$ 100 por mês para você continuar assistindo. Ah, então é uma pegadinha. Não, eu estou te contando por que que é. Eu só estou te dando de graça para amanhã você ser meu aluno. Senão eu não ia te dar de graça. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.